Alô pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, com muita saúde, não é? Tomando as medidas preventivas, distanciamento social, uso do álcool em gel, não é? Então é fundamental que isso venha acontecer. Essa é mais uma aula remota, gravada, que você vai começar a entender o nosso conteúdo de hoje. Conteúdo de hoje que passa justamente pelo conteúdo do sexto ano. O conteúdo do sexto ano está mencionando a aula de hoje os últimos instantes da República Romana. Por que os últimos instantes? Porque vai haver no período final ali algo que vai começar a fazer com que seja colocado o embrião do império. Lembrando que, historicamente, em relação aos períodos, Roma tem 3 períodos: monarquia, república e império. Nós estamos estudando, nós estamos vivenciando historicamente a república. Nessa república, nós temos uma série de situações importantes, as chamadas guerras púnicas, em que os romanos entram em conflito contra os cartagineses. Nesse conflito vai haver um aumento territorial e vai haver também um gasto excessivo. E, por outro lado, podemos observar as situações em que Roma começa a ter conflitos sociais. Os plebeus desejando melhores condições de vida, os plebeus, desculpe, desejando maior contexto, maior espaço político, e eles vão ter que lutar, pois os patrícios não vão tornar a vida dos plebeus fácil. Fácil não. A vida dos plebeus vai ser muito difícil, vai ser diante de muita luta, conflitos sociais. E também ressaltando que esses plebeus desejavam obter a chamada reforma agrária. O que é reforma agrária, pessoal? Ué, o que é reforma agrária? Interrogação. Isso, muito bem. Reforma agrária tem a ver com a divisão igualitária dos territórios, para que esses territórios possam ser bem utilizados, não é? Divisão igualitária de um território que é de terras, das chamadas terras cultiváveis. Aquelas terras que tudo que se plantar ali vai brotar, vai crescer e vai poder ser colhido logo em seguida, não é? Ou de acordo com aquele tipo de plantação, vai demorar ou não essa situação. Pois bem, então a gente vai conhecer essas situações, né? E o surgimento também de uma nova classe social que são os cavaleiros, os chamados homens novos. Percebam aí que essa classe vai aos poucos começar a ganhar força e prestígio. No entanto, eles terão que se defrontar socialmente falando, politicamente falando, com outras duas classes sociais que já estavam estabelecidas e eram bem fortes na sociedade romana, que eram quem? Que eram os patrícios e os plebeus. Pois bem, o que é que temos aqui? 235, presta atenção aí no serviço. Isso, muito bem, sexto ano, presta atenção aí. Isso, vai longe, viu? Diz assim: as guerras púnicas e o processo inicial de expansão territorial romana trouxeram consequências determinantes
para o panorama político e econômico na Europa e no Mar Mediterrâneo. As principais foram: os romanos dizimaram, ou seja, mataram seus rivais e estabeleceram a hegemonia sobre o comércio no Mediterrâneo, consolidando sua política expansionista. Outro item: com o fortalecimento do comércio, surgiu uma nova classe social, chamada de homens novos ou cavaleiros. E esses cavaleiros vai ocasionar o enfraquecimento dos patrícios. Muito bem, preste atenção aí no serviço. Outro item aí: a conquista de novas terras desencadeou o aumento do número de escravos, pois os romanos escravizaram os guerreiros perdedores. Esses escravos passaram a ser usados em atividades econômicas, gerando grande desemprego e insatisfação da plebe romana, que reagiu e provocou conflitos internos. Os pequenos e médios proprietários não conseguiam satisfazer com suas produções agrícolas a necessidade do comércio, criando dívidas que não conseguiriam pagar. Então, acabavam vendendo suas terras para os ricos proprietários. Então, percebemos aí que os pequenos e médios proprietários começaram a fazer dívidas que não conseguiriam pagar e com isso realizavam vendas de suas terras por um preço que não era o ideal, que não era justo. Na página 236, nós temos aí uma situação que menciona sobre a realização de atividades nesse item que chamamos de praticando conhecimento. Praticando conhecimento diz assim: tem 3 questões, eu vou fazer somente uma, que é a terceira. Aliás, vou fazer somente a primeira. Quais foram os principais motivos que levaram Roma a uma política expansionista? Porque Roma expandiu ali seu território. A resposta: os motivos essenciais para que a Roma antiga desenvolvesse uma política de expansão foram garantir as defesas territoriais e buscar novos territórios devido ao crescimento populacional romano. Essa é a resposta, não é? Vamos para o subtítulo na página 236, que descreve os conflitos e a luta por uma reforma agrária dentro de Roma. Vamos lá? Atenção! Por volta do século II a.C., os conflitos sociais eram diferentes em relação ao período monárquico e ao início da República Romana. Ponto. Nessa época, as disputas se davam entre plebeus que queriam mais direitos políticos e patrícios que queriam manter seus privilégios. Como já foi estudado,
muitos conflitos aconteceram entre essas duas classes sociais, mas paulatinamente os plebeus conseguiram ter participação direta nas principais decisões políticas de Roma. O surgimento de uma nova classe social, os homens novos, bem como o enfraquecimento dos patrícios, gerou uma disputa pelo controle político, mais especificamente a luta pelas terras cultiváveis, que permaneciam em sua maioria nas mãos dos patrícios. Os primeiros movimentos liderados, na página 237, viu? Os primeiros movimentos liderados por plebeus foram políticos. Os irmãos Graco foram eleitos tribunos da plebe em períodos diferentes e elaboraram leis que atendiam às exigências dos plebeus, desagradando os grandes proprietários de terras. Claro, temos que ficar agora no lugar dos patrícios, dos grandes proprietários de terras, que quando esses irmãos Graco querem promover a reforma agrária, a divisão justa das terras, esses grandes proprietários não vão ver isso com bons olhos, evidentemente. É verdade? Isso. Desculpa. Um dos irmãos, Tibério Graco, no ano de 133 a.C., criou uma lei agrária bastante polêmica, a reforma agrária. Inclusive, o nosso livro, ele traz sempre alguns links que vão fazer uma relação entre o texto e aquilo que está sendo estudado. A reforma agrária é uma estrutura política, econômica, que visa distribuir terras cultiváveis de forma igualitária na sociedade, que garantam ao povo cultivar para a sua subsistência e também gerar excedente para o comércio. Visa na maioria das vezes, desapropriar terras ociosas. O que são terras ociosas? Terras que não estão sendo usadas, não é? O que desapropriar é tomar posse, tirar posse daquela terra, não é? Pois bem, essa lei determinava que as terras tivessem um limite de extensão de 309 acres. Acres aí, equivalente, um acre seria equivalente a 4.046 metros quadrados, não é? E que as terras fossem públicas, não é? Que as terras fossem públicas, fossem distribuídas aos plebeus. Essa medida possibilitaria que existissem muitas pequenas propriedades, o que, consequentemente, enfraqueceria os ricos proprietários. Essas ideias desagradaram os patrícios, que mandaram matar Tibério e seus partidários. Após a morte de Tibério, seu irmão Caio Graco foi eleito tribuno da plebe e deu continuidade à luta pela reforma agrária. Caio buscou apoio dos cavaleiros para garantir a aprovação da lei frumentária,
que baixava os preços do trigo para aumentar a produção. À medida que foi atacada pelos grandes proprietários de terras, Caio foi assassinado e seus partidários foram condenados. Outros tribunos da plebe foram eleitos e tentaram retomar a reforma agrária, como Marco Livio Druso, que também foi assassinado. Enquanto a luta pela reforma agrária movimentava quase que toda a sociedade romana, outro conflito desencadeou uma crise. Dessa vez foram os escravos, não é? Que se revoltaram num conflito que ficou conhecido como Revolta de Espartaco. E com isso, mais de 90 mil escravos, sob a liderança de Espartaco, um escravo da Trácia, lutavam pela liberdade pessoal. Mas, após várias vitórias contra as legiões romanas, foram derrotados e impiedosamente castigados. Né? Aqui nessa revolta de Espartaco, tem essa imagem aqui dos condenados que eram crucificados, né? Aqui tenho quase que certeza que você lembrou da forma como morreu Jesus, não é? Crucificado. Saindo da página 237, indo para a página 238, nós temos a crise e a decadência da República Romana. Vamos ver quais fatores levaram a essa decadência romana. Dentre os vários fatores que levaram ao enfraquecimento do sistema republicano de Roma, os principais foram as crises sociais entre patrícios e plebeus, o fortalecimento do comércio marítimo romano, o surgimento de uma nova classe social, os homens novos, né, também conhecido como cavaleiros, a disputa por terras na luta pela reforma agrária, o processo, veja quantos fatores aqui levaram ao enfraquecimento do sistema republicano de Roma. O processo de expansão territorial também será responsável pelo enfraquecimento de Roma. As revoltas dos escravos, principalmente liderada por Espartaco. Todos esses aspectos foram determinantes para que Roma atravessasse uma grave crise social e política, a ponto de enfraquecer suas defesas territoriais. Iniciou-se então um período de disputa pelo controle político de Roma. Inicialmente, comandantes militares como Mário e Sila controlaram a república, não é? Mas logo foram depostos. Significa o que depostos? Foram retirados do poder, com interferências direta do Senado. Foi estabelecido, como já vimos, um novo sistema político de governo, em que não houvesse apenas uma pessoa no poder. E agora, o poder de Roma vai ser não mais com um único governante. O poder de Roma vai estar subdividido em três pessoas, através do triunvirato. O primeiro triunvirato vai ser formado por Crasso, Marco Crasso, Pompeu e Júlio César. É bem verdade que esses três estavam ali só esperando um momento para que um pudesse atacar o outro e tomar o poder definitivo. Perceba aí,
a gente vai começar a vivenciar isso, chamado triunvirato. Então eu saio da página 238 e venho para a página 239. Vamos conhecer dois triunviratos, o primeiro e o segundo, tá certo assim? Na página 239 apresenta a seguinte situação: o primeiro triunvirato, formado por Júlio César, cônsul e com poderes religiosos em Roma. O triunvirato é formado por Júlio César, que é cônsul com poderes religiosos em Roma, e Pompeu e Crasso, que eram comandantes do exército de Roma, comandantes militares. Esse triunvirato deu destaque ao militarismo. Cada um dos triunviros ficou com um exército numa clara tentativa de que apenas somente um pudesse estabelecer seu domínio sobre toda a Roma, fazendo surgir ali a figura de um ditador. O exército da Gália era comandado por Júlio César, o da Espanha por Pompeu, e o do Oriente estava nas mãos de Crasso. Uma grande vitória de César foi a conquista de várias regiões da Europa, como a própria Gália. Isso lhe deu poder, o que desagradou ao Senado. Essa situação piorou ainda mais quando Crasso morreu nas guerras contra os partas na Mesopotâmia. Estaram então apenas dois triunviros, Pompeu e Júlio César. Os senadores passaram a apoiar Pompeu, mas César tinha claros objetivos de se tornar governante absoluto. O nosso livro traz as figuras deles aqui, ó. Júlio César, aqui, Júlio César, não é? Crasso e Pompeu, observe aí. Esses três líderes do primeiro triunvirato. Tínhamos três, passamos a ter dois, Pompeu e Júlio César, e Júlio César sairá vencedor, implantando a sua ditadura. Logo, seu governo vai distribuir terras para seu exército. Ele sabia que ele distribuindo terras para seu exército, ele traria o exército para o seu lado. E com isso, a possibilidade de o exército romano promover algum tipo de revolta era uma possibilidade ali muito pequena. Nós devemos ter isso em mente, tá bom? E além disso, Júlio César vai financiar as grandes obras públicas, tá bom? Eu vou concluindo a nossa aula por aqui, esperando que você tenha absorvido conhecimento histórico, entendendo essas situações de mudanças que eram necessárias e desejadas pelo percentual, pela grande quantidade de pessoas que viviam em Roma, e a mudança dentro da República com a colocação do triunvirato, que objetivava dividir o poder em Roma. E você já percebeu que esse objetivo do primeiro triunvirato não obteve o resultado que era esperado. Vai resultar em conflitos, vai resultar em disputas. Tá bom? Um forte abraço para vocês. Se cuidem, pessoal. Tchau e até a próxima.